que é deixar a molecada ciente de que eu sei cantar um barato que eu vivi, que eles vivem, que eles estão crescendo, que os irmãos e o pai vivem. É a fome, a fome, o vício em bebida, em droga. Eu aponto isso na minha música. É uma denúncia sem arma, é uma denúncia que você vive. Em 2003, o rap brasileiro perdia um dos seus grandes nomes, o Sabotagem. Ele nasceu numa favela em São Paulo e na adolescência se envolveu com tráfico de drogas e outros delitos. Mas, por causa do seu talento na música, Sabotagem abandonou o crime, se tornou uma referência no rap e constituiu a sua família. Mas no auge da carreira, ele foi brutalmente assassinado. Bem, qual foi a verdadeira motivação para a morte do ídolo do rap? Teve mandante, sim ou não? Será que o bandido não aceitava que Sabotagem tinha deixado a vida de crimes e o mataram por inveja? Será que Sabotagem tinha um desafeto que resolveu tirar a sua vida? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime de um misterioso assassinato. Sabotagem é o nome artístico de Mauro Mateus dos Santos. Ele nasceu em 1973 na favela do Canão, zona sul da cidade de São Paulo. O local era extremamente violento e sua família enfrentava muitas dificuldades. Seus pais, o senhor Júlio dos Alves Santos e a dona Ivonete Mateus de Melo, criaram Sabotagem junto dos seus dois irmãos, Paulinho e Deda, em meio a muita pobreza. A figura paterna foi ausente. O pai abandonou a família e tinha sérios problemas com o álcool, aparecendo ocasionalmente para causar apenas confusão na família. Dona Ivonete, por sua vez, fazia de tudo para sustentar os filhos. Costurava, limpava a casa, passava roupas, enquanto o pai, que era catador de papelão, raramente contribuía com algo para a família. Bom, diante dessa realidade, Mauro precisou amadurecer cedo e sentia a necessidade de contribuir financeiramente com a sua família. Bom, aos 8 anos de idade, ele entrou para o mundo do tráfico atuando como olheiro. E essa vivência precoce nas ruas viria a moldar a visão crítica e a profundidade das letras que ele mais tarde traria ao rap. Eu sei que você que me assiste agora deve estar curioso para saber por que Mauro ganhou o apelido de Sabotagem. Calma que eu vou te explicar tudinho. Bom, foi o irmão que criou esse apelido, pois dizia que ele trabalhava no tráfico e não ia preso. E isso, para ele, era uma espécie de sabotagem. Mas durante a adolescência, Sabotagem teve passagem pela antiga FEBEM, atual Fundação Casa. E tudo isso na vida do Sabotagem foi reflexo do ambiente em que ele cresceu e das más escolhas que ele fez na vida. Foi nesse período que ele perdeu um dos dentes da frente, segundo relatos, resultado de uma briga. Olha que curioso, o dente quebrado acabou se tornando uma marca visual na vida de Sabotagem, ajudando a reforçar ainda mais a imagem de um sobrevivente das duras realidades das ruas que Sabotagem fazia questão de transmitir. Alguém que não escondia as suas cicatrizes, mas as carregava como parte da própria identidade. A origem do apelido Sabotagem deu-se por estar sempre conseguindo burlar as leis, com tremendo êxito, como entrar em bailes, festas e boates sem ter permissões e saindo ileso de inúmeras confusões na comunidade em que ele morava. Sabotagem é considerado uma lenda na zona sul de São Paulo. Ele inspirou vários rappers como Rossi, Pavilhão 9, além de ter ensinado Paulo Miklos como ser um digno malandro no filme O Invasor, de Betos Brandi, com quem chegou a escrever uma música. Sabotagem teve 2 passagens pela polícia em 1995, presta atenção. Uma delas foi por porte de drogas e a outra por tráfico de entorpecentes. Dizia que o rap o salvou do crime. Depois de ter sido até gerente de tráfico, encontrou a saída no rap, entrando na música onde descobriu
o seu verdadeiro dom e talento. Sabotagem emergiu como uma das vozes mais autênticas e revolucionárias do rap e do hip hop brasileiro, em uma época em que o gênero ainda buscava espaço nas rádios e nas grandes gravadoras. Seus primeiros passos no mundo do rap ocorreram em meados da década de 1990. Participando de batalhas de rimas e eventos em São Paulo, ele rapidamente se destacou nas rodas de rap, ganhando reconhecimento pela sua habilidade de transcrever com honestidade a realidade das periferias. Em 1997, vai prestando atenção, Sabotagem começou a ser reconhecido no cenário underground, quando suas primeiras mixtapes passaram a circular entre os entusiastas do rap. Seu estilo marcado pela autenticidade e pelo compromisso em denunciar as mazelas sociais realmente chamou a atenção não apenas do público, mas também de outros artistas que viram nele uma nova possibilidade de representação da realidade marginalizada. Você que me assiste agora pode concordar ou não com o depoimento e ideologia do rapper, mas o fato é que Sabotagem se tornou uma voz da periferia naquela época. O ponto de virada na vida, na carreira de Sabotagem aconteceu em 2001, com o lançamento do álbum Rap é Compromisso. Esse trabalho, repleto de faixas que misturavam crítica social e narrativas da vida dura nas comunidades, foi realmente um divisor de águas. Canções como Um Bom Lugar e a faixa título que destacava por abordar temas como a desigualdade, a violência urbana e as dificuldades enfrentadas diariamente pelos moradores das periferias. O álbum não só consolidou o seu nome, mas também transformou-o em uma referência para novos artistas que enxergavam no rap uma ferramenta de expressão e resistência. Além do impacto no cenário musical, Sabotagem também expandiu sua presença para o cinema. Olha que interessante. Em 2001, ele atuou no filme O Invasor com Paulo Miklos. Vai vendo. No ano seguinte, 2002, Sabotagem apareceu em Carandiru, filme que foi dirigido por Hector Babenco, onde novamente ele demonstrou carisma e autenticidade. Essas participações no cinema ampliaram a sua influência e mostraram o seu talento ia além do microfone. Sabotagem era também um representante legítimo das vozes marginalizadas nas telas de cinema no Brasil. Sabota, como também era chamado, nunca escondeu de ninguém o seu envolvimento com os atos ilícitos no passado da sua vida. Em depoimento, me recordo a revista MTV, em agosto de 2002, o rapper alegou, abre aspas, moro na favela desde os 2 anos e dos 8 aos 19 andei no crime que nem louco. Saí por causa de Deus, porque polícia não intimidava. Tapa na orelha só deixava a criança mais nervosa. Sabotagem estava em uma fase tranquila da sua vida. Na comunidade do Boqueirão, no bairro do Jardim da Saúde, em São Paulo, Sabotagem viveu os últimos 3 anos da sua vida com seus filhos, Wanderson dos Santos e Tamires dos Santos. Poderia morrer amanhã, pra mim, a minha parte eu já fiz. A esposa de Sabotagem conta como era Sabotagem no dia a dia. Ele dava alegria, conversava com as pessoas. Opa, sempre educado, sempre foi uma pessoa educada, extrovertida, não tinha vergonha da personalidade dele. Na manhã do dia 24 de janeiro de 2003, presta atenção nessa data, o Brasil perdeu uma de suas vozes mais marcantes do rap nacional. Sabotagem, com apenas 29 anos de idade, foi assassinado a tiros na zona sul de São Paulo, próximo à casa onde ele morava no bairro do Brooklyn. Os filhos souberam da morte do pai pela televisão na casa de um vizinho. Chegamos na casa dele, a gente sentou na sala e a televisão estava ligada. E aí passou o rapper Sabotagem, quando falou Sabotagem, ele desligou a televisão e falou pra gente, vai lá pro quarto. Presta atenção, pois eu vou te contar como Sabotagem caiu numa emboscada fatal. Ele foi morto quando tinha 29 anos de idade apenas.
O rapper estava na frente do número 1877 da Avenida Professor Abrão de Moraes, que fica no bairro da Saúde, perto da casa dele, na zona sul de São Paulo. Sabotagem estava levando a sua esposa Maria Dalva da Rocha Viana ao ponto de ônibus com o seu carro. Na despedida, disse a companheira que iria para o Fórum Social Mundial de 2003, naquele ano, e ele estava indo viajar para Porto Alegre. Após Sabotagem entrar no seu carro, segundo testemunhas, ele foi abordado por um homem que disparou 4 vezes com tiros praticamente a queima-roupa. Sabotagem foi atingido com 2 tiros na coluna vertebral, enquanto os outros 2 disparos atingiram sua mandíbula e a sua cabeça. O rapper caiu ao lado do seu carro às 5h50 da manhã. Na cena do crime e da morte foi encontrada uma máscara de cor preta e alguns projéteis. O socorro ao artista chegou rápido. Ele foi socorrido e chegou a ser reanimado por 30 minutos no Hospital São Paulo, mas, devido ao estado considerado gravíssimo, ele não resistiu e morreu. A brutalidade dessa execução causou comoção imediata, gerando um sentimento de perda irreparável entre os fãs, amigos e integrantes da cena musical. Infelizmente, um homem genial morreu como uma pessoa comum na rua, morto a tiro, como muitos outros na rua. É difícil aceitar, porque um cara que nem ele vai demorar de aparecer outro. O enterro de Sabotagem ocorreu no dia 25 de janeiro de 2003, lá no cemitério de Campo Grande, onde a esposa do rapper, a Dalva, não permitiu a entrada da imprensa. Especulações da época apontavam algumas possíveis causas, entre elas o envolvimento do rapper com o mundo do crime ainda quando ele era mais jovem. O promotor do caso fala sobre essa possibilidade. Existem outros processos em outros países que os rappers foram condenados, cometeram crimes, foram vítimas em função da relação com a marginalidade. Os seus amigos e familiares, no entanto, não concordavam com essa hipótese, visto que Sabotagem tinha realmente desistido da vida criminosa por volta de 10 anos antes da sua morte, ou seja, mais ou menos com 19 anos de idade. Outros amigos cogitavam que o assassino poderia estar relacionado à inveja ou desentendimento dentro do próprio meio artístico. Já a mulher de Sabotagem disse à polícia desconhecer qualquer desavenço ou ameaça recente que justificasse esse ataque. Mas Maria Dalva informou que o músico, abre aspas, teve algumas brigas 3 ou 4 anos atrás. Uma das informações que foi investigada é que um antigo desafeto do rapper teria saído da cadeia alguns dias antes dele ser morto, mas isso nunca se confirmou. Bom, nós fomos atrás das investigações feitas pela polícia e sabe o que nós descobrimos? Que na época as investigações foram marcadas por silêncio, escassez de provas e poucas respostas. A Polícia Civil de São Paulo enfrentou obstáculos, como a ausência de testemunhas dispostas a depor, o medo e também retaliações e a dificuldade de encontrar evidências concretas. O próprio contexto em que Sabotagem vivia contribuía para isso. Ele morava em uma região marcada por tensões sociais e conflitos com o tráfico, o que alimentou uma das principais linhas de investigação, a de que a sua morte teria sido resultado de uma vingança ou um conflito interno naquela comunidade. O DHPP de São Paulo, em dezembro de 2004, prende o suspeito Cirlei Menezes da Silva, que confessou a morte do Sabotagem em interrogatório na Polícia Civil. Cirlei Menezes da Silva já tinha sido condenado a mais de 5 anos de prisão por assalto em 1994. Segundo o promotor Carlos Roberto Talarico, o rapper teria interferido em uma negociação ligada ao tráfico no bairro onde ele morava e acabou pagando com a própria vida. Ele não tinha a mínima condição de revidar o ataque, ele só teria condição de fugir, o que não aconteceu. Existem elementos robustos na investigação que demonstram uma relação entre o autor do homicídio e a vítima.
O julgamento do assassino de Sabotagem estava previsto para iniciar em 28 de abril de 2010, aproximadamente 7 anos e 3 meses após a morte do cantor. No entanto, esse julgamento acabou sendo adiado para 12 de julho de 2010 pela ausência de uma testemunha imprescindível pela acusação. E isso foi colocado pela juíza Fabiola Oliveira Silva. Bom, chegou o dia do julgamento do suposto assassino de Sabotagem. Esse julgamento, no Tribunal do Júri, durou 2 dias, com o réu Cirlei Menezes da Silva defendendo-se das acusações, negando que tenha sido ele o causador da morte de Sabotagem, colocando, por sua vez, a culpa no PCC de São Paulo. A defesa questionou as provas e a conduta da polícia no inquérito, obtendo como réplica a acusação de que Cirlei teria feito uma festa para comemorar o assassinato do inimigo. O defensor do réu apresentou ainda um ofício do Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer que comprova que a mãe de Cirlei foi internada no dia 23 de janeiro de 2003, um dia antes do crime. Segundo a defesa do Cirlei, no dia e hora do crime, o réu estaria pegando um trem para ir levar roupas para a mãe dele no hospital. Mas a defesa não demonstrou provas no processo nesse sentido. Agora, uma testemunha sigilosa, no entanto, afirmou que viu o réu comemorando o assassinato de Sabotagem em uma favela logo após o crime. Essa testemunha, sob proteção, confirmou que o réu era o chefe do tráfico de drogas da Favela da Paz e que houve uma disputa entre quadrilhas pelo comando do tráfico naquele local. A testemunha ainda acrescentou na polícia que, ao ir ao velório de Sabotagem, ouviu Cirlei dizer: "Derrubei o cara, ele vai cantar com São Pedro." E depois soltou fogos comemorando a morte da vítima. Aproximadamente às 17h30 do dia 13 de julho de 2010, o júri se reuniu para decidir e, por volta de 18 horas, o resultado se tornou público. O acusado pela morte de Sabotagem foi condenado pelo Tribunal do Júri. Ainda assim, os detalhes exatos da motivação nunca foram completamente esclarecidos, deixando o caso envolto em mistério. Sua morte precoce se tornou símbolo da realidade violenta enfrentada por tantos talentos que emergem das margens da sociedade. Mesmo tentando mudar de vida, muitos são tragados por um sistema que pouco oferece como alternativa. Sabotagem segue sendo lembrado como um ícone do rap nacional e um símbolo de resistência. O assassinato de Sabotagem teve um impacto profundo e duradouro no cenário cultural e social brasileiro. Para os fãs, foi a perda de um ícone que não apenas representava a luta e a resistência das periferias, mas também ele personificava a esperança de transformação por meio da arte. Sua morte interrompeu uma trajetória que estava em plena ascensão, deixando uma lacuna no rap nacional que, mesmo décadas depois, ainda não foi preenchida. No mundo da música, Sabotagem era mais do que um MC. Ele era símbolo de autenticidade e de superação e de diálogo entre as ruas e os palcos. O talento de Sabotagem era reconhecido tanto pela crítica quanto também por outros artistas, e o seu estilo influenciou diretamente nomes como Racionais MC, o Emicida, Criolo e o Rashid. Muitos desses nomes, inclusive, já citaram Sabotagem como inspiração direta para suas próprias carreiras musicais. Após a morte de Sabotagem, homenagens emocionadas surgiram de todas as partes. Mano Brown, ícone dos Racionais, foi direto ao ponto, abre aspas. Um belo cantor e compositor e um ser humano que foi morto covardemente e ponto final. Você se lembra da última vez? Que eu chorei? É. Quando Sabotagem morreu. Eu lembro que eu chorei. Chorei, sim, bem discretamente, né? Teve uns irmãos que chorou muito mais, né? Mas eu chorei por dentro e cheguei a chorar também, porque foi um dia muito triste, assim, para nós, né? Foi um dia marcou muito. A verdade, pessoal, é que a brutalidade do crime escancarou
os perigos enfrentados por jovens negros e periféricos no Brasil, mas também transformou Sabotagem em um mártir moderno. Alguém que, mesmo fora das regras do jogo, conquistou um lugar de respeito. A comoção gerada pelo assassinato de Sabotagem levantou discussões mais amplas sobre a violência urbana, sobre a negligência estatal e a constante vulnerabilidade dos talentos que emergem das periferias. Olha, tanto é verdade, eu vou colocar aqui um card. MC da Leste morreu em Campinas e até agora não teve solução nesse crime. Se você quer saber tudo sobre o MC da Leste, corre aqui nesse card. Olha, o legado de Sabotagem vai muito além do seu álbum Rap é Compromisso ou da sua breve passagem pelo cinema nacional. Sabotagem está nas ruas, nos versos de quem veio depois e no entendimento de que a sua morte evidencia uma verdade dolorosa no Brasil. Para muitos, sobreviver já é um ato de resistência. Os filhos falam de como era o Sabotagem e a falta que ele faz para a família. Ele foi um pai maravilhoso, ele sempre ajudava a gente, ele sempre dava conselhos, né? Quando ele podia, ele levava a gente para sair, por mais que ele não tinha muito tempo, né? Que ele saía demais. Fica esquisito, aqui Sabotagem, favela do Canão. Estamos realizando o sonho dele, um dos dois, porque o primeiro sonho dele era ser cantor de rap, o segundo era que os filhos dele cantassem. Olha, agora chegou o ponto. Você agora está sabendo tudo sobre a vida e a morte de Sabotagem. E eu adoraria saber a sua opinião. Qual foi o real motivo para o assassinato de Sabotagem? Será que ele tinha desafeto? Será que Sabotagem foi morto por pura inveja do seu sucesso? Será que criminosos da região onde ele morava não aceitavam que ele tinha largado a vida do crime? Olha, eu estou aguardando agora a sua opinião aqui nos comentários. Olha, se você está curtindo aqui o canal Na Cena do Crime, dá uma força pra gente. É muito fácil. É só você se inscrever no canal, você aproveita e ativa o sininho de notificação, dá o like e compartilha as nossas histórias policiais nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp.